Vamos falar sobre o Novembro Azul, é um mês em que os homens precisam se dedicar à sua saúde, especialmente o câncer de próstata. Estou recebendo aqui no estúdio o Felipe, que vai conversar com a gente. Ele é psicólogo e vai falar dessa dificuldade que nós homens temos de se cuidar. Nem sempre é fácil. Daqui a pouco o Felipe vai conversar comigo, mas antes quero trazer essa reportagem para você, para falar desse puxão de orelha que nós homens precisamos ter sobre o cuidado com a nossa saúde. Vamos ver. Aos 57 anos, seu Adalberto admite que tem um tabu em relação ao exame de próstata. Eu mesmo sou um crítico nessa... Evita fazer o exame? Verdade, evito. Mas agora é obrigado a fazer, né? Mas o caminhoneiro aposentado sabe que o melhor é prevenir o câncer. Mulheres fazem os exames, por que os homens não podem fazer? A estimativa é que só nesse ano sejam confirmados mais de 71 mil novos casos no Brasil. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e também o mais letal. De acordo com dados recentes do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, a cada 38 minutos, um homem morre no Brasil vítima dessa doença. Por isso, a importância da campanha Novembro Azul, um mês inteiro para reforçar a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce. Segundo este médico urologista, é fundamental fazer os exames de sangue e de toque. O exame do toque, né, tem muito preconceito, muita brincadeira, fala-se muito sobre isso, mas assim, é um exame totalmente indolor, tá? É um exame que é feito no consultório, então assim, vem, faz a consulta e já faz, é um exame físico. É um exame que não leva 10 segundos, né, é totalmente indolor, tá? Então, assim, é muito tranquilo, tá, fazer. E é extremamente importante de se fazer o exame, tá? Assim, eu falo que as estatísticas mostram que entre 10% a 15% dos casos de câncer de próstata, o exame de PSA, que é o exame de sangue, ele pode demorar para alterar ou não alterar. Então, se a pessoa confiar só no exame de sangue, pode ter aí em torno de uns 15% de casos em que vai passar em branco. A indicação é que os exames preventivos do câncer de próstata sejam feitos a partir dos 50 anos. Homens que já tenham casos na família precisam procurar um urologista um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. A probabilidade de cura é muito grande quando a doença é detectada no início. O ideal é que a gente faça, né, o acompanhamento e, eventualmente, se acontecer de ter uma doença, a gente fazer um diagnóstico no estágio inicial. Porque o câncer de próstata, né, em geral, ele é uma doença de crescimento lento nos primeiros anos, tá? Então, fica ali às vezes 1, 2, 3 anos com a doença desenvolvendo devagar e sem causar nenhum sintoma, tá? Para cada 100 homens que têm o diagnóstico de câncer de próstata, se a gente faz o diagnóstico inicial, no começo da doença, mais de 90 vão curar, e curar totalmente, né? Mas quem só procura o médico quando já tem sintomas tem menos chances. Eu atendi recentemente um paciente que veio com retenção urinária, que é quando tranca a urina, não consegue urinar, precisa passar uma sonda. E aí, nessa investigação, a gente foi ver e já estava com câncer de próstata, assim, já numa fase um pouco mais avançada. E aí, nesses casos, assim, a gente vai fazer um tratamento para trazer o maior conforto possível, mas, assim, infelizmente, a gente já não consegue mais curar o problema, né? Seu Sebastião fez os exames há 2 meses e dá um recado direto para os homens que costumam fugir do assunto. Sim, eu sei que tem muita gente que tem medo, né? Tem medo de fazer aquele toque que eles falam lá, mas não tem nada, não. Você tem que fazer. Vamos para frente. Não foi na época certa, quando ele foi, já achou o dia, já está avançado já o câncer de próstata dele. Tem que largar a mão desse negócio de preconceito, não é verdade? Se cuidar, né? Coisa que a gente não faz muito bem. Ó, o Felipe Oliveira já vai conversar com a gente aqui, mas antes, informação ao vivo pede passagem, rapidinho, viu, Felipe? Eu vou para a Câmara ao vivo, Pedro Marconi está por lá para conversar com o presidente da casa. Manda ver, Pedro. Exatamente, o presidente da Câmara de Londrina, o vereador Emanuel Gomes, nesse momento dá uma entrevista coletiva falando em relação a essa mudança do prédio, tem uma expectativa em relação aos projetos que serão debatidos nesse final de ano aqui na Câmara de Vereadores de Londrina. Vamos ouvir então o vereador Emanuel Gomes. Nós estamos, como eu disse, aqui e a sinalização está sendo feita. Claro que não está ainda 100%,
durante esse período de final de ano agora, início do ano que vem, muitas mudanças acontecerão, inclusive linhas de ônibus que vão passar aqui para melhor acesso à população, melhor sinalização viária, né, com placas indicando onde será a Câmara de Vereadores, mas eu acredito que isso é um processo que vai estar acontecendo no decorrer aí dos próximos meses. Vereador, como é que o senhor tem acompanhado, junto com o restante da mesa executiva, a obra do prédio da Câmara? Tivemos toda aquela polêmica envolvendo as árvores ali que foram cortadas. Como é que o senhor tem acompanhado tudo isso e a questão das árvores também? Olha, eu tenho acompanhado isso com muita serenidade. Nós sabemos da importância que é a questão da reforma e sabemos também das competências da Câmara, do Executivo e da empresa. Quanto a isso, eu acredito que eu deixo aí para que a empresa, junto com a Prefeitura, que tem ali os seus fiscais, possam dar os seguintes passos e explicações. Eu me atenho nisso. Então, essa é a fala do vereador Emanuel Gomes aqui, que falando com a imprensa em relação a essa mudança do prédio da Câmara e outros assuntos também que acabam surgindo em meio a toda a entrevista. Obrigado, viu? Pedro falando, a cobertura completa no Cidade Alerta, falando sobre a polêmica da Câmara, do corte das árvores. Fica isso para a Prefeitura e para a empresa. A gente volta a esse assunto num outro momento, tá? Voltando a falar com o Felipe. Felipe, obrigado, tá? Perdão por ter feito tudo meio um pouquinho atrapalhado aqui, que informação ao vivo a gente sempre coloca como prioridade aqui para o nosso programa. Acho que você entende isso, né, meu querido? Falando sobre a saúde dos homens, por que a gente tem essa dificuldade tamanha de se cuidar, de procurar um médico? Algo habitual que as mulheres já fazem, né? A mulher vai no ginecologista, a mulher procura o especialista, o homem parece que não quer fazer isso. O que explica essa dificuldade que o homem tem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olha, muitos pontos entram nessa análise, né? Fazer uma análise aqui muito rápida ia ser pouco, né? Acho que a principal causa, né, que quando se fala na saúde do homem é a questão do machismo, né? A gente viu na entrevista aí dos senhores, né, falando que não dá nada, né? Preconceito e tal. E justamente porque nós, como homens, né, você teve com certeza uma educação machista, todos nós, homens aqui, temos, né? E aí a questão é assim, você se cuidar está muito relacionado com a autoestima também, né? E quando a gente não faz esse cuidado, que a gente é praticamente criado nesse sistema, né, que o homem precisa ser o forte, não pode chorar, não pode demonstrar sentimento. Exatamente. Então, é importante que quando se fala em saúde física, também falar em saúde mental, né? Porque juntamente com isso é todo um estigma, todo um preconceito que carrega junto com o autocuidado, né? Como se fosse coisa de mulher, como se fosse coisa de menina, mas na verdade é muito maior que isso, né? Tem uma relação muito intrínseca com o nosso bem-estar, com o bem-estar de quem está junto com a gente, que muitas vezes também é a mulher que fica insistindo para o homem ir, né? A filha, o filho. Consulta. Exatamente. Então é importante que nós, como homens, nos coloquemos nessa posição de autocuidado, de se cuidar, né? E, consequentemente, cuidar da família. Que muitas vezes o homem deixa cuidar da família primeiro, para depois se cuidar, só daí acaba embolando tudo, né? Você falou sobre saúde mental. Hoje, existe uma estatística, alguém que sofre mais, se é mais o homem, se é mais a mulher, ou é um negócio meio parecido? Olha, tem alguns dados da OMS que indicam que o homem consegue... falando de suicídio, o homem consegue mais, é mais eficaz, mas tá palha ali nesses números são palhos. E hoje o que afeta mais? É depressão, é ansiedade, é síndrome do pânico? O que afeta mais hoje as pessoas? Olha, Gustavo, aqui no Brasil nós somos o país mais ansioso do mundo. Então, com certeza ansiedade, mas a ansiedade está junto ali com a depressão, então não que um evolua para o outro, mas... Elas caminham juntas. E em que momento procurar ajuda? Assim que você sente vontade, né? Para procurar um psicólogo, você não precisa estar se sentindo muito mal, você não precisa estar se sentindo péssimo. Você pode estar com uma dúvida que não sai da sua cabeça,
uma questão, uma fala de alguém que entrou na sua cabeça e você não consegue, né? Decifrar o que seu cérebro quer dizer. Então, não necessariamente você precisa estar sofrendo para procurar uma ajuda de um psicólogo. Legal. Importante, né, gente? Acho que o recado está muito bem claro. Você, homem, quer ser durão, quer ser machão, como a gente falou aqui, você tem que se cuidar, você tem que procurar ajuda, tem que compartilhar sobre os seus sentimentos para você poder cuidar de você e de quem está à sua volta. Felipe, obrigado.